Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos nos deter, irmãos, nos versos 74 e 75, mas nós vamos ler a partir do 67. A partir do verso 67. Diz assim a palavra de Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os nossos dias. Amém. Irmãos, repetindo aqui o que nós falamos um pouco ontem, o Pacto da Graça é a grande manifestação de Deus para salvar pecadores perdidos. E esse pacto foi feito na eternidade, primeiramente, o Pacto da Redenção feito entre as pessoas da Trindade. E podemos dizer que, usando a figura da carruagem que utilizamos ontem, lembre-se que o Pacto da Graça é a carruagem na qual Cristo leva para casa a sua noiva para a casa do seu Pai nos céus. O Evangelho é a proclamação e a livre oferta desse pacto a todos. A fé é o meio de nos apegarmos a esse pacto e abraçá-lo. É quando o pecador pessoalmente entra nessa aliança com o Senhor, subindo então na carruagem. Os sacramentos, são os selos desse pacto. Então podemos dizer assim, lembre-se, a carruagem é o pacto da graça, o Evangelho é a oferta para que as pessoas subam nessa carruagem, certo? E ela é oferecida a todas. A fé é o meio pelo qual nós subimos nessa carruagem, e o sacramento é o selo dessa realidade. E lembre-se que essa carruagem ela tem um destino, ela está nos levando para os céus. Esse é o grande ponto, certo? Mas ainda alguns elementos que eu queria, antes de analisar o texto imediatamente, irmãos. Veja só, se você olhar de volta para o texto aqui em Lucas capítulo 1, versos 72 e 73 particularmente, você vai ver que ele diz assim, olha, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez Abraão, o nosso pai. O pacto, ele é um pacto de juramento, isto é, o Senhor jurou que os pobres pecadores, irmãos, deveriam ter em mente essa realidade, de que o Senhor jurou por si mesmo, como diz o autor da carta aos Hebreus. E nós devemos ter forte consolação diante das dúvidas e dos temores dessa terra. Então, no meio dos abalos da vida, isto é, das angústias da nossa caminhada, eu tenho um lugar seguro. O Senhor fez uma aliança e o seu pacto permanece para sempre. Você olha para o texto e diz, ele fez uma aliança com quem? O verso 73 diz, com Abraão.
Lembre-se que Abraão aqui, irmãos, ele não era tratado simplesmente como um indivíduo, mas como também um representante. Lembre-se, no nome dele seriam benditas todas as famílias da terra, como está escrito lá no texto de Gênesis, no capítulo 12. Claramente, Abraão é um tipo de Cristo aqui. Ele está falando de Cristo, o verdadeiro Abraão, o verdadeiro pai da multidão dos fiéis, não é? E que Deus literalmente vai levá-los para a presença dele nos céus, todos os que creem dessa maneira. Veja, o Senhor claramente nos mostra que nós somos uma raça que foi salva pelo Senhor e que estamos caminhando nessa terra junto, rumando para a terra prometida. Agora, esse Cristo, ele se fez carne, veio até nós e comprou a salvação por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, e ofereceu isso a Deus, e o Pai o recebeu. Assim nós somos recebidos nele. Nós nos tornamos, e Cristo se tornou o verdadeiro herdeiro do mundo, e ele, Jesus Cristo, recebeu as promessas da semente espiritual, que se resume nisso, né? O que é que o Senhor vai nos conceder, que ele nos garante que vai nos libertar. Perceba, volte comigo para o texto, no 73 diz: e do juramento que fez Abraão nosso pai. De quê? Que juramento ele fez a Abraão nosso pai? De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. O pacto nos garante, irmãos, que nós seremos livres das mãos dos inimigos para servirmos ao nosso Redentor. O que é que nos interessa nesse tópico dentro daquilo que temos estudado até aqui? Preste atenção na doutrina que nós vamos trabalhar hoje. A aliança da libertação, irmãos, ela é livremente derramada sobre o povo de Deus, para que o povo possa servir a Deus, de acordo com a maneira do pacto, a saber, a nova aliança. Vou repetir aqui: o pacto da libertação é livremente derramado sobre o povo de Deus, para que eles possam servir a Deus, de acordo com a maneira que Deus estabeleceu no pacto, a saber, o pacto da nova aliança. O pacto da nova aliança. O que nós vamos estudar hoje, rapidamente, com os irmãos, nesse primeiro momento? Nós vamos lidar com o seguinte tema, irmãos. Perceba que é a libertação do pacto derramada sobre nós. Que tipo de libertação? Veja, ele diz: que juramento foi feito no texto? O juramento do texto aqui, o juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Primeira coisa que nós vamos entender: o Senhor, nesse pacto, nos liberta dos nossos inimigos. Quais são os inimigos, irmãos, que nós seremos libertos? Então, vamos pensar aqui em 4, basicamente. Primeiro, a lei, vamos falar um pouco mais sobre ela. Segundo, o pecado. Terceiro, a morte. E quarto, Satanás. Os inimigos que o Senhor teve de destruir para nos libertar, para que pudéssemos servi-lo. Eu não tenho como servir a Deus se eu não for liberto desses inimigos. Eu não tenho como servir a Deus escravizado por esses inimigos. Tudo que eu fizer não será de acordo com o pacto ordenado pelo Senhor. Para que os irmãos tenham consciência disso, então vamos começar a analisar o que significa ele nos libertou da lei. Deixa eu explicar para vocês que lei foi essa que nós somos libertos, irmãos. Primeiro é entender o aspecto negativo, né? O que não significa libertos da lei. Veja bem, nós não fomos libertos da lei como regra de vida
na mão de um mediador. Nós não fomos libertos da lei como regra de vida, dentro do pacto da graça. Não, irmãos. Por quê? É claro, lembre-se que os 10 mandamentos, e nós muitas vezes começamos a estudar os 10 mandamentos simplesmente pelos mandamentos, não pela introdução do mandamento, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa, a primeira grande declaração do mandamento é que nós somos libertos pelo Senhor, para que pudéssemos servi-lo, entende? A lei não nos foi dada para sermos libertos, a lei nos foi dada porque fomos libertos. Então, o Senhor nos libertou e nos entregou a lei. Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Logo, a obediência, ela é fruto da graça. Ela é fruto da gratidão de um coração que foi livre, liberto pelo Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso entender, de que lei é essa que eu sou liberto, irmãos? Que lei é essa? A lei como um pacto. Que pacto é esse que nós já estudamos? A lei como pacto de obras. A maldição da lei já não está mais sobre nós. Por que não está mais sobre nós? Vamos abrir as Escrituras rapidamente aqui, alguns textos, para que a gente possa compreender isso com maior clareza. Primeiro, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, por favor, irmãos. Romanos, capítulo 6, verso 14 e verso 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 6, verso 14 e 15. Diz assim o texto sagrado. Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do quê? Da lei, e sim da graça. Veja o verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Preste atenção. Nós não estamos debaixo da lei. Em que sentido? A maldição da lei não está mais sobre mim. Significa que eu estou debaixo da graça, porque as pessoas dizem assim, veja, se eu não estou mais debaixo da lei, então eu não tenho que obedecer à lei. Esse é um entendimento equivocado. Eu não estou debaixo da lei, em que sentido? Na maldição dela. Por que? Que maldição é essa que se fala? Quando nós quebramos o pacto das obras com Adão, nós nos colocamos debaixo de maldição. Todo aquele que transgride a lei é maldito. Todo aquele que transgride a lei é maldito. Veja, se não é verdade isso. O mesmo apóstolo, escrevendo agora aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10, diz assim, e você pode abrir lá o texto, mas ele diz assim o texto: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Então, Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece. O que é que a lei exige, irmãos, como pacto de obras? Que eu tenha perfeita obediência, e essa obediência tem de ser permanente e total. Se eu obedeço um dia, no outro dia eu transgrido a lei, eu estou debaixo de maldição. Se eu guardo 9 mandamentos e transgrido um, eu estou debaixo de maldição. Se eu nasci nessa terra depois de Adão caído, eu já nasci em pecado, eu estou debaixo de maldição. Então, todo ser humano está debaixo de maldição. O Senhor precisa me libertar disso. Veja, ele diz, para que eu possa servi-lo. Ele fez um juramento de que ele me livraria dos meus inimigos. E como é que ele fez isso? Agora eu preciso ler com vocês Gálatas. Eu citei de cabeça Gálatas 3:10, mas agora nós vamos ler o texto que você precisa acompanhar comigo. Gálatas, ainda Gálatas no capítulo 3, preste atenção, por favor, irmãos. Gálatas capítulo 3 ainda. Perceba ainda comigo, verso, eu falei o 10, vamos ler do 10 em diante, porque vai fazer mais sentido para a gente. Veja, Gálatas 3, 10 em diante, diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá
Pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Perceba, se eu sou salvo pela lei, eu preciso viver por ela. Se eu transgredir 1 minuto, eu estou condenado. Aí veja ainda, Cristo nos resgatou do que, irmãos? Da maldição da lei. Entende lá? Como que foi que ele me resgatou da maldição da lei? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você imagina, irmãos, veja só que coisa interessante. O Senhor criou uma árvore. Veja bem, esse aqui é o Criador do universo. Ele criou a árvore. Ele criou o homem. Ele criou a chuva, que seria levantado um madeiro, que ele mesmo seria crucificado. Ele fez tudo e se entregou voluntariamente para que pudesse levar sobre si a maldição que era minha. E veja o texto sagrado. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Senhor levou sobre si a maldição da lei. Era esse o primeiro inimigo que eu precisava ter destruído diante dos meus olhos. Se eu não for liberto da lei, eu estou debaixo de maldição. A lei como pacto de obras. Significa dizer, se você é salvo por sua própria justiça, você está debaixo de maldição. Somente a maldição sairá se Cristo levar sobre si o seu pecado. E ainda, veja, irmãos, eles são completamente livres. São completamente livres. O homem, ele é livre quando Cristo os liberta, Veja, como é que funciona mais ou menos assim, irmãos? Nós nos tornamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que possamos nos casar com outro. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, se não morrer o primeiro, eu não posso casar com outro. Eu vou me tornar morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que eu possa me casar com outro. E isso significa dizer, irmãos, que nós seremos, assim como diz a Escritura Sagrada, nós produziremos o fruto dessa verdade em nós, como a Escritura claramente vai nos ensinar. Ela vai produzir o fruto dessa realidade na nossa própria vida. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir frutos ao Senhor. Eu vou mostrar para vocês um pouco adiante que o fruto que nós vamos produzir só será possível se nós formos libertos da maldição da lei. Nós não poderemos servir a Deus quanto se estivermos escravizados pela lei. Mas qual é o segundo inimigo que o Senhor vai nos libertar, irmãos? Do pecado. O segundo inimigo que nós vamos ser libertos é o pecado. Preste atenção nisso. Do que não significa essa libertação do pecado. Veja, nós não somos livres da habitação do pecado na nossa vida. E nem de ser molestado por ele internamente, na nossa alma. Entretanto, nós somos livres do quê? Nós somos livres da ira eterna de Deus. Isto é, nós somos livres da culpa eterna de Deus. E essa ira de Deus é que aprisiona os pecadores para receberem a ira de Deus no dia final. É essa ira que virá sobre os pecadores no fim. A ira de Deus alcançará os homens. Por que nós estamos livres da ira de Deus? Porque os nossos pecados foram-lhe perdoados. Isto é, o Senhor levou sobre si a maldição da lei, mas também perdoou os meus pecados. Ora, deixa eu só tentar colocar isso da seguinte forma para vocês.
Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, dizendo assim: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pacto nos assegura, irmãos, e assegura aos crentes, não é? De que nós estamos seguros nele. Nós estamos seguros nele. Porque isso é como as águas de Noé para mim. Pois eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim eu juro que eu não vou mais me levantar contra ti, nem te repreender. Nós somos livres. Vocês não mais serão julgados assim. Vamos pegar aqui a oração do Pai Nosso, rapidamente. Traga à sua memória a oração do Pai Nosso. Veja. Lembre que a oração do Pai Nosso, eu tenho na quinta petição, perdão de pecados. Não me deixe cair em... perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. A quinta petição. É interessante que muita gente diz assim, ora, essa oração aqui é a oração de Cristo. Não, não é a oração de Cristo. A oração de Cristo é a oração sacerdotal, lá em João 17. O que eu tenho aqui é a oração que ele está ensinando os discípulos a orarem. Tá certo? Até porque Jesus nunca cometeu pecado, então ele nunca pede perdão por pecado. Você não vai encontrar Jesus em nenhum momento confessando um pecado. Porque se ele pecou, ele não pode ser meu salvador. Mas ele está me ensinando como orar. Mas alguém disse, de que tipo de perdão é esse que eu estou pedindo como crente? Que tipo de perdão é esse que eu estou pedindo? Veja só, irmãos, como funciona mais ou menos. Jesus, ao me ensinar a orar, a primeira coisa que ele me ensina a falar é Pai, Pai nosso que estás nos céus. Como é que eu chamo Deus de Pai? João, no capítulo 1, 11 e 12, diz, ele veio porque era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eu chamo Deus de Pai, nesse contexto redentivo, tendo Cristo como meu Redentor, logo a relação minha com Deus é de filiação. Só Jesus é o Filho de Deus e nós somos filhos de Deus em Cristo. Deus só tem um filho por natureza e o resto de nós somos filhos por adoção. Nós somos adotados na família de Deus em Cristo. Então nós somos filhos de Deus em Cristo. Se nós somos filhos de Deus, o que é que acontece, irmãos? A ira de Deus não está mais sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados. Como é que se o meu pecado foi perdoado, o Senhor me ensina a confessar pecado? Porque ainda o pecado habita em mim. E quando eu quebro a lei de Deus, eu corro de volta a Ele. Perdoa as minhas dívidas. Assim como eu como todo dia e peço, Senhor, dá-me o pão de cada dia, eu rogo todo dia, perdoa as minhas dívidas, porque somos pecadores, mas não estamos mais debaixo do que? Da ira eterna de Deus. Quando pecamos, irmãos, como Deus é o nosso Pai em Cristo, nós não somos como um réu diante do tribunal. Nós somos como filhos diante do seu Pai. Porque chegamos como réu diante do tribunal e o Senhor nos perdoou os pecados. E nos recebeu como filhos. Por isso João, na primeira carta, no capítulo 3, verso 1, diz, vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De inimigos a filhos. A primeira coisa é o Senhor nos libertou do pecado. Eu não tenho como servir a Deus sem temor se eu não for perdoado, se eu não for liberto da maldição da lei e do pecado. O Senhor vai dizer, irmãos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Do pecado e da morte. Qual outro inimigo que o Senhor nos libertou no pacto da graça?
Porque quando Adão pecou, nós nos tornamos escravos disso tudo. Da lei como pacto de obras, do pecado debaixo da ira de Deus e agora da morte. Eu preciso ser liberto da morte, irmãos, para servir a Deus sem temor. Eu lembro das palavras de Paulo, do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14 em diante, quando ele diz assim: porque na sua morte, Jesus Cristo, na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Aí o verso 15 diz: para livrar os que têm pavor da morte. Ele nos livra não apenas da morte, mas do medo da morte. Ele nos livra não apenas dela, mas do medo dela. Nós não somos libertos, irmãos, é importante entender do que nós não somos libertos no Pacto da Graça. Nós não somos libertos da sombra da morte. Nós não somos libertos da morte nominal, que serve para separar a alma do crente do seu corpo por algum momento. Por isso é chamada a morte do corpo. Entretanto, nós somos libertos do quê? Da morte real do homem. Até mesmo aquilo que ameaça. Lembra que qual era a ameaça do pacto das obras, irmãos? Se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrereis. O aguilhão, até mesmo o aguilhão da morte, a morte universal, que somente é morte propriamente chamada, irmãos, quando aparece no caso do corpo, né? Lembre-se, isso nós recebemos quando estamos em pecado ou longe de Cristo. Mas tão logo, irmãos, os homens pecaram, quebrando a lei, quebrando o pacto das obras, o aguilhão da morte traspassou a alma dele. A morte fria tomou conta de todo o homem e o deixou sem palavras, e o deixou sem força, e o deixou sem vida. Como Paulo diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Dessa morte, e lembre-se disso, irmãos, nós éramos incapazes de sair do túmulo, éramos incapazes de crer no Senhor, porque estávamos mortos como condenação do pacto de obras. Quando estávamos mortos dos nossos pecados, irmãos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, a nossa união com Cristo. E hoje nós podemos cantar assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ter a certeza disso. Que o Senhor, veja, porque nós estamos unidos com Cristo. O que foi que aconteceu com Cristo, irmãos? Ele levou sobre si a maldição da lei. Ele morreu pelo meu pecado. E a sua morte, veja, a sua morte foi por minha causa. Consequentemente, entenda, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Nós estamos unidos com Cristo. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Eu tenho um colega, um pastor, um grande amigo, que, jovem, diagnosticado com câncer, homem de Deus, e fez o tratamento, aí teve uma metástase, ele mora fora do país hoje, e
tem conseguido equilibrar a doença ali, o Senhor tem dado graça, ele está vivendo, ele prega numa igreja no Canadá e eu vejo escuto os sermões dele e me alegro toda vez que eu vejo cada domingo ele subindo ao púlpito para pregar. Isso é que o Senhor tem abençoado ele. Mas um dia ele escreveu uma coisa que me quebrou a alma e ao mesmo tempo a glória de Deus foi manifestada. Ele disse assim: a onda vai me lançar na rocha para morrer. Eu beijo a onda que me lança na rocha. Eu beijo a mão da providência, porque nós não somos como porcos, irmãos, que recebem comida e não conseguem olhar das mãos de quem vieram o alimento. Ele disse: eu estou pronto. A única coisa que a morte vai fazer comigo, quando ela vier, ele disse, ela vai me lançar nos braços do meu Redentor. É o único mal que ela pode fazer a mim hoje, é me entregar nos braços do meu Redentor. Já não há mais maldição nela. O Senhor levou sobre si. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Não há por que temer. Não há por que temer. Mas não apenas isso, irmãos. E lembre-se, o nosso Redentor, o nosso Salvador aqui, nos libertou o juramento do pecado, da lei primeiro, do pecado depois, da morte e por último, nos libertou de Satanás. Do que ele não nos libertou no que diz respeito à ação de Satanás, em de ser molestado por ele nessa vida, ou até mesmo debaixo do poder dele nessa terra. Deus envia o Evangelho para abrir os nossos olhos, nos livrar das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho, do seu amor. Para que possamos receber perdão dos nossos pecados, para que possamos ser santificados, irmãos. Quando o homem pecou, a morte o sitiou. E aqui, literalmente, o indivíduo, o homem, tornou-se cativo de Satanás. Você sabe por que Satanás reina nesse mundo? Sabe por que o mundo jaz no maligno? Porque é o mundo que a morte reina. E onde Satanás ganhou força por causa da morte. Ele é que executa esse juízo. E nós lembramos muito bem de um detalhe. Foi no jardim que ele ganhou força, Satanás, por causa da morte que reina. E foi no jardim que ele perdeu a força, quando o Filho do Deus Altíssimo o enfrentou e venceu. A morte já não tem mais domínio, porque Satanás perdeu a força sobre aqueles que estão libertos em Cristo. Porque ele opera pela morte, ele opera pelo pecado, e agora, libertos de tudo isso, já não estamos mais debaixo das ações de Satanás, livres estamos. O pacto da graça nos assegura isso. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, irmãos, Isaías 49, versículo 24, diz assim, a palavra de Deus. Presta bem atenção comigo nesse texto. Isaías 49, versículo 24. Tirar-se-á a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Estávamos assim aprisionados. Quem poderia nos livrar?
Satanás, como eu disse, tinha o poder da morte como aquele que era o executivo, que executava. Jesus, nosso Salvador, tomou nossa natureza para que através da morte ele pudesse destruir. Lembra de Hebreus 2,14, guarde isso na sua memória. Hebreus 2,14 diz assim: ele na sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte. O Senhor nos libertou de tal maneira, irmãos. Ele nos libertou de tal maneira por meio da glória dessa obra. Preste atenção agora na segunda parte desse nosso estudo, irmãos. Foram esses os inimigos que nós fomos libertos. Quais foram eles? Da lei, do pecado, da morte e de Satanás. Para que nós somos libertos? Segundo o texto de Lucas, capítulo 1, versos 74 e 75. Para que nós somos libertos? Para que pudéssemos servi-lo sem temor, em santidade e justiça. Porque o Senhor nos liberta. Para que serve a libertação, irmãos? Você sabe que na prática, não é? O Senhor ele nos faz entender alguns pontos que eu quero considerar com vocês, irmãos. Quando Ele nos liberta, nós vamos servi-lo de maneira diferente como era antes. O serviço é diferente. Há uma relação subjugada aqui. O Senhor libertou dos inimigos para que pudéssemos servi-lo. Qual é o fim último, irmãos? Servir ao Senhor. Sem temor, em santidade e justiça. Qual o meio que Deus utiliza para que eu possa fazer isso? A libertação dos inimigos. O que é subordinado aqui? A libertação é subordinada ao fim último. Você sabe o que é o fim último? Servir a Deus. Para que foi que Deus criou o homem no jardim do Éden? Para que pudessem servi-lo e amá-lo e viver para a sua glória. O Senhor vai fazer o quê? O pecado entrou no mundo e agora o homem resolveu servir o seu próprio coração, os seus anseios, e cai em pecado e fica escravizado por tudo isso. E agora o Senhor vai libertá-los para que de volta eles retomem o caminho da criação, para que eles possam servir ao Senhor. Para que possam servir ao Senhor. E como é que Deus quer que os seus filhos o sirvam? Alguns princípios básicos que eu quero mostrar para vocês rapidamente. Nós precisamos servir como os filhos, como os servos servem ao seu pai. Vou repetir. Como filhos servem ao seu pai. É assim que nós servimos a Deus. O Senhor diz isso lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 13 em diante. Ele vai dizer exatamente isso. O Senhor nos poupará como um pai poupa o filho que o serve. Nós servimos a Deus como nosso pai. Isso significa dizer, irmãos, que nós amamos ao Pai e esse Pai nos coloca para trabalhar. E o trabalho que nós fazemos para Deus é o chamado trabalho de amor, gratidão a Deus como nosso Redentor, como nosso Libertador. Nós vamos dizer ao Senhor o seguinte: o que farei, Senhor, por ti? O que farei diante de tantos benefícios para comigo? Como diz o salmista. O que eu te darei, Senhor? Porque fui liberto da morte, do pecado, de Satanás, da lei. O que eu vou fazer por ti diante de tantos benefícios? Nós somos chamados como geração eleita. Nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo peculiar, para que pudéssemos, irmãos, fazer conhecido o louvor do Senhor entre as nações, para servi-lo e fazê-lo conhecido. Eu preciso servir a Deus como um filho serve ao pai dessa maneira.
Nós vamos servi-lo não apenas assim, nós vamos servi-lo também, irmãos, universalmente. Significa dizer que nós não vamos apenas fazer o que Deus manda naquilo que nos agrada, nós faremos tudo o que Ele quer de nós, toda a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Nós, com a libertação que nos foi concedida, não é para que sirvamos a Deus apenas nas coisas que nós imaginamos, mas em todas aquelas que Ele nos ordena e em todas as áreas da nossa vida. Nós não teremos apenas, irmãos, piedade, mas seremos amorosos. Nós não apenas vamos crer, nós vamos fazer tudo que o Senhor nos ordena. Nós queremos conhecer toda a vontade de Deus. Eu quero conhecer a sua palavra, a sua vontade, a sua lei, para que eu possa viver segundo ela. Nós vamos servi-lo também constantemente. Eu inclinei meu coração para praticar os teus estatutos sempre até o fim. Eu não vou desistir até o fim, Senhor. É engraçado porque você pode perceber que no antigo pacto, no pacto das obras, nós podemos deixar de servir a Deus definitivamente por causa daquele pecado. Porque ali está a apostasia e ali reina o retorno à iniquidade. Mas os servos do novo pacto, o pacto da graça, eles não são assim. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. A ponto de, como a carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 39, preste bem atenção, 10:39 diz assim, o texto sagrado: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos como aqueles que voltam, nós somos como aqueles que seguem. Constantemente nós seguimos, porque nós cremos no Senhor. Os servos da nova aliança entram em casa para servir a Deus. Uma vez que eles estão com o Senhor e servem ao Senhor, nunca mais eles mudarão de Senhor. Eles ficarão com esse mestre enquanto viverem. Eles não servirão a dois senhores. E a diferença é muito clara, irmãos. Porque a nossa relação é filial. Nós somos servos, filhos de Deus. Lembre-se, o servo não mora na casa para sempre, mas o filho mora para sempre. O servo não mora na casa para sempre, mas o filho que serve mora na casa para sempre. Nós viveremos até o fim. E por último, deixa eu mostrar para vocês, irmãos, a conexão entre a libertação desses inimigos e o serviço a Deus. Preste atenção. Há uma necessidade e uma necessária conexão entre as duas coisas. Primeiro, porque ninguém pode servir ao Senhor da maneira como Ele requer, até que, em primeiro lugar, eles sejam libertos. Porque o que nós somos? Nós somos como corpos mortos. E lembre-se, lá em Efésios 2, verso 1 e 10, ele descreve assim, ele diz assim: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso desse mundo, aprisionados por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E na sequência ele vai e diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o verso 10 diz, no verso 8 e 9 ele vai dizer, para que ninguém se glorie. Aí no verso 10 ele diz, nós somos feituras dele para quê? Para
a prática das boas obras que Ele determinou anteriormente. Você percebe? Nós somos libertos para o serviço do Senhor. Nós somos libertos para praticar aquilo que Ele ordenou. Nós estávamos mortos, então era um bando de mortos espalhados que foram levantados da morte, um exército para servi-lo. O pacto da graça me libertou para que eu sirva o Senhor. Onde repousa, irmãos, o poder do maligno sobre o homem, ali repousa a morte. Ele tem o poder da morte. E se ele tem o poder da morte, ele vai lhe escravizar. Não tem como sair das mãos de Satanás. Não tem. Eu olho, estou morto. Eu quero e não consigo. Eu penso e não vou. Eu imagino e não consigo fazer. Eu não consigo servir ao Senhor. E nisso repousa o aguilhão e a força da morte. Onde está, irmãos, o aguilhão e a força da morte? Está no pecado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu preciso que você abra esse texto comigo, para que você entenda aquilo que os 4 inimigos, como eles são tratados nesse texto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Veja comigo a partir do versículo 50 e 54 em diante. Diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios 15, 54 em diante. Diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora, perceba onde está a vitória da morte e o aguilhão dela. Veja, ele diz, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Entende? E a força do pecado é? Entende, irmãos? Se eu não for liberto da lei, eu não sou liberto do pecado. Se eu não sou liberto do pecado, eu não sou liberto da morte. Isso executado por Satanás, e então eu sou liberto das garras dele, quando eu sou liberto dessa forma. As palavras são muito claras na Escritura Sagrada. Uma vez libertos, vamos servir ao Senhor. E preste atenção na sequência do texto, com uma lógica inequívoca. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que vence todos esses inimigos e nos põe em liberdade. E agora veja o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre o quê? Abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Libertos dos inimigos no pacto da graça, para servirmos ao Senhor. Como diz Lucas, de tal maneira, com tremor, com temor, em santidade e justiça. A libertação vai produzir infalivelmente serviço. Isso tanto, irmãos, do desígnio de Deus, que não pode errar, Ele os liberta para esse fim, e pela própria natureza da coisa, pela qual as amarras da morte são removidas, uma nova vida é dada, e que em si mesmo nos leva a agir agora como vivos,
não como mortos. Como vivos e não como mortos. Para servir ao Senhor. Paulo vai dizer em outro momento, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Nós vivemos segundo aquilo que recebemos. Deixa eu fazer algumas aplicações antes da conclusão, irmãos, direta a cada um de nós nesse momento. A santificação dos pecadores, ela é o fim subordinado principal do pacto da graça, ou do Evangelho, mantendo-se próximo à glória de Deus. Fé, justificação, libertação da lei, da morte, do pecado e do maligno, são subordinados à santificação, como um meio para alcançar aquele fim. Por isso o pacto tem sua plena perfeição, sabe quando? Nos céus, quando o homem vai ser santificado para servir a Deus perfeitamente e realizar perfeitamente as boas obras de Deus, ordenadas por Ele. Mas agora, essa será a nossa graça e a força dada por Deus para lutarmos contra a nossa natureza caída, porque estamos vivos, não mais mortos. Não mais mortos. Por isso, irmãos, não podemos inverter a ordem do pacto de Deus, quando Ele busca libertação das suas obras, ou pelas obras dele mesmo. Preste atenção nisso. Não inverta a ordem do pacto de Deus. O que você busca? Libertação? Ou você quer servir a Deus? Você quer adorar a Deus, cultuá-lo, viver para Ele? Você sabe qual é a primeira coisa? Muitos querem ser libertos do diabo, mas deveríamos desejar servi-lo. A ordem é: eu preciso servir a Deus, então, Senhor, me liberta da lei, do pecado, da morte e de Satanás. O propósito. Isso não vai combinar também, irmãos. E eu preciso então fazer o uso do pacto diariamente. Diariamente. Pela libertação. Para quê? Para que eu faço o pacto para a libertação? Para que eu seja santo e eu possa fazer o que Deus me mandou fazer. E o que eu quero, Senhor, me liberta para que eu realize a tua obra. Me tira o pecado de mim para que eu faça o que o Senhor me mandou fazer em santidade, em justiça. É impossível servir a Deus com temor, em santidade e justiça, se não for liberto do pecado, do diabo, da morte e da lei. Eu preciso ser liberto. E só o pacto da graça me dará isso. Segunda aplicação, irmãos. Aqueles em quem habita o espírito do legalismo, da hipocrisia e da apostasia, não tem nenhuma parte com isso que nós estamos falando aqui. Porque a diferença entre santificação e hipocrisia e legalismo, sabe qual é? Não é o efeito imediato. Porque o hipócrita e o homem que serve a Deus em santidade, eles aparentemente vão ser iguais por um momento. Só que o hipócrita, ele não foi liberto. E o que é santo foi liberto. A santidade é obra de Deus, a hipocrisia ela é obra do homem. O legalismo é obra humana. A santificação é obra de Deus. Por último,
Você gostaria de evidenciar na sua vida que você é um povo do pacto. Então participe dessa libertação. Não sirva mais ao demônio. Não sirva mais às suas paixões. Não sirva mais a sua carne. Não sirva os seus prazeres. Mas sirva ao Senhor como filho, universalmente e constantemente, sem temor, em santidade e justiça, todos os dias da sua vida. Não tenha mais parte com a iniquidade desse mundo, pois você não será um servo verdadeiro do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos encerrar nosso estudo nesse momento. Graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio tão glorioso de podermos estudar a tua palavra, sermos desafiados, Santo Deus, olharmos para a nossa própria vida sem hipocrisia, porque diante de ti não há o que esconder. Ó, tem piedade de nós, Senhor. Ó, tira de nós a negociação iníqua com o mal, com o pecado que contamina o serviço ao teu nome. Ó Deus bendito, tem piedade de nós. E aqueles que estão escravizados nessa manhã no nosso meio, e que até pensam em te servir, ó Deus, liberta-os pelo poder do teu nome, para que eles te sirvam com temor, em santidade e justiça, todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.